Efésios capítulo 4, do versículo 1. Hoje nós vamos ler versículo 1 e versículo 2. Vamos ler o texto. Versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos ler o 3, que é o nosso tema. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Amém. Espírito Santo, que ao estudar a Tua Palavra nós possamos crescer, que nós possamos ser confrontados e que nessa manhã nós possamos receber do Senhor a porção na medida recalcada, sacudida e transbordante, que possa ser uma palavra direta ao nosso coração e que venha corrigir o que é preciso ser corrigido e que venha confortar aquilo que tem, ó Deus, sido desafios para nós, que possa ser consolo, que possa ser, ó Deus, uma palavra de alinhamento e uma palavra de verdade. Pai, em nome de Jesus, nos conduz. Que o Senhor abençoe grandemente o pastor Marcelo e o pessoal que estão lá no culto, ó Deus, hoje pela manhã e hoje à noite, em Mata da Praia. Pai, que o Senhor esteja lá, cuidando e conduzindo a vida deles e nos dando graça em todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem nós falamos do senhorio de Jesus, sobre Jesus ser o Senhor, e que não tem unidade se nós não estivermos obedecendo a cabeça. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta sobre o corpo de Cristo, é uma carta sobre a igreja, e ele vai dar essa ênfase: um só corpo, uma só cabeça, que é Cristo. E onde foi o tema que nós trabalhamos? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, falando sobre isso, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Eu vou começar dessa segunda parte do primeiro versículo. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E aqui é uma coisa assim importante. Nós passamos a ser chamados de cristãos. Então, gente, cristãos são seguidores de Jesus. E aí eu me lembro de uma história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande teve seu império cobrindo na época quase o mundo todo, conhecido por eles na época. E ele foi um homem de personalidade muito forte, E inclusive ele tinha uma ideia brilhante que o marxismo usa até hoje, que a igreja tem se despertado para usar. A ideia brilhante que Alexandre o Grande teve é que não era só por força militar, ou inclusive a força militar não era o poder mais importante para se conquistar um povo. Ele entendeu que a cultura era esse meio. Então ele enviou, e aqui que vem a origem da palavra apóstolo, ele enviou apóstolos, ou seja, a palavra apóstolo é enviados. E isso aconteceu antes de Cristo, e Cristo vai usar essa mesma palavra. E esses apóstolos, esses enviados, eles eram pessoas do Império Romano, do Império Grego, e eles eram gregos que eles iam na frente antes de que o imperador fosse visitar aquela localidade, e eles chegavam nessa localidade com o propósito de implantar uma escola cultural, ensinando o idioma, o grego, ensinando a cultura grega, ensinando o modelo de liderança, hierarquia grega. Inclusive, meus irmãos, a nossa cultura tem uma influência gigantesca pelos gregos. Até hoje nós temos ainda essa influência diabólica, porque os gregos eles vão trazer uma cultura que é oposta à cultura do céu. Por exemplo, nós olhamos uma pessoa que vai ser um líder, e nós falamos: essa pessoa ela nasceu para liderar, ela nasceu para isso, ela nasceu. E lá na cultura grega eles tinham essa ideia assim de que a pessoa era agraciada pelos deuses,
que uns tinham muitos poderes dados pelos deuses e outros não. E nós muitas vezes na nossa cultura, influenciada pela Grécia Antiga, nós temos essa visão de que parece que alguns têm a chance, alguns nasceram para isso e outros não. E muitas vezes isso confunde a nossa cabeça. Mas nós temos uma cultura influenciada pela Grécia Antiga. E o que ele fez? Enviava os apóstolos, enviados, e esses apóstolos chegavam no lugar e implantavam uma escola de cultura, idioma. Inclusive é por isso que quando vocês estão ouvindo a pregação lá do pastor, na igreja, em alguns momentos ele vai dizer tal palavra do grego. Por que do grego? Se é Novo Testamento, ele está trazendo uma contextualização do idioma, pegando o grego lá, koiné, estudando para poder trazer uma mensagem mais clara para a igreja. Por que do grego? Porque Alexandre o Grande espalhou o idioma, o grego, em uma forma de plantar cultura. E qual que era a ideia dos apóstolos de Alexandre o Grande? Era que eles chegavam antes e preparavam a cidade culturalmente para receber o imperador. E o que Jesus faz? Jesus pega essa figura de linguagem, pega esse exemplo e diz: nós vamos ter aqui os apóstolos, os enviados, e esses enviados eles vão na frente e eles vão estabelecer a cultura do reino de Deus. É mais ou menos pegando essa estrutura que Alexandre usou, e Jesus ele traz isso para tornar mais claro, mais lúdico para as pessoas naquela época. Então o que acontece? O apóstolo é o enviado que vai na frente para preparar culturalmente, para implantar a cultura do reino. Na época de Alexandre o Grande, a cultura da Grécia Antiga, mas no contexto bíblico e cristão, a cultura do reino de Deus, para receber o rei. Amém? Essa é a ideia. Depois, acredito que à noite nós chegamos no versículo que vai falar: uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas essa é a ideia do apóstolo, o enviado. E então vamos lá. E tem uma história de Alexandre o Grande que ajuda muito a entender o que nós vamos falar nessa manhã. Alexandre, em um dos momentos, eles trazem diante dele um desertor. E eles jogam na presença de Alexandre o Grande aquele desertor. E um desertor era um crime terrível contra o império. Quando um desertor fugia, um soldado fugia da batalha, isso era um crime terrível para o império, na maioria das vezes punido com morte, porque se um foge, se os outros fogem, daqui a pouco o exército se enfraquece e todo mundo foge. Então eles não admitiam um desertor. E um dia chegaram diante de Alexandre o Grande, jogaram na frente dele um desertor. E ele falou o seguinte: o que esse homem fez? E eles falaram: ele fugiu na hora da batalha. Ele, olhando para o homem no chão, ele disse: como é teu nome? E o homem, com a cabeça baixa, encolhido, disse: Alexandre. O imperador desce, pega o Alexandre desertor pelo colarinho, pela roupa, levanta ele, olha bem na cara dele, bem nos olhos dele, e diz assim: olha, ou você muda de atitude, ou você mude de nome. Porque levar o meu nome e ter essa atitude que você está tendo não é congruente, não é possível, não faz sentido. Então, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. E é isso que eu quero falar nessa manhã: que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, que você viva à altura do reino, que você viva pelos padrões do reino, que o teu modelo seja Cristo, e que você passe a viver. E a palavra digno, que nós temos no texto, ela traz no seu original do grego, é a ideia de uma balança. Essa palavra vivam de maneira digna, ela traz a ideia de uma balança, que seria pôr Deus de um lado da balança e a minha vida do outro lado da balança. E isso significa que, para ver se de alguma maneira eu possa, e agora vocês me entendam bem, vocês são maduros para isso, não é se igualar a Deus com Satanás, não é a ideia de ser grande, não, mas no sentido de pureza, santidade, caráter, sinceridade, verdade, humildade, que nós possamos nos igualar, a chegar, ou pelo menos tentar, e essa é a nossa busca, sermos parecidos com Jesus.
Essa é a palavra viva de maneira digna. É essa balança. Será o quanto eu estou longe de estar parecido com o meu Senhor, e o quanto eu quero estar parecido com o meu Senhor, e o quanto eu vou me esforçar e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para que eu me torne parecido com o meu Senhor, para que eu chegue à estatura do varão perfeito, para que eu chegue próximo de Jesus. E aí nós temos um problema, e esse problema é um problema da hipergraça. Esse problema doutrinário é o seguinte: as pessoas começaram a propagar a seguinte mensagem: todos nós somos pecadores, não tem ninguém santo, não tem ninguém bom o suficiente, todo mundo diante de Deus é um nada. Então isso fez com que o nosso nível de busca por santidade, por busca de Deus, fosse caindo cada vez mais. Nós não buscamos mais sermos parecidos com Jesus, porque é tão impossível, e de fato mas nós desistimos da jornada. Nós esmorecemos antes, da jornada. Nós não estamos fazendo mais o dever de casa de buscarmos sermos parecidos com Jesus. Eu gosto muito da história de um homem chamado Sadhu Sundar Singh, que foi o apóstolo conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, foi um apelido deram a ele. Ele era um homem que ele decidiu abandonar o hinduísmo, as suas religiões lá da Índia, e passou a seguir Jesus. E ele começou a se dedicar a jejuns e oração e leitura da palavra, estudo da palavra, e esse homem foi se transformando assim, um homem muito diferenciado do normal. E eu me lembro de uma história dele que é assim: ele vai numa casa, visita uma família, e durante o período ele posa naquela família. Ele era um homem que andava pelas montanhas do Tibete, então muita neve, muito frio. Aí ele passa uma noite na casa daquela família, e depois de passar uma noite na casa daquela família, durante o jantar, ele conversa, brinca com a criança, tal, prega o evangelho. E no outro dia, quando ele vai embora, aquela família tão encantada pela mensagem sobre Jesus, chama aquela criança e diz assim: olha, tem um Jesus, e esse Jesus, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é humilde, ele é paciente. E vão falando para a criança sobre quem é Jesus de acordo com o que eles tinham aprendido. E aí a criança diz assim: ah, Jesus posou aqui em casa. Por que Jesus posou aqui em casa? Os pais perguntam: como Jesus posou aqui em casa? Ele disse: ele brincou comigo. E a criança estava se referindo à postura do Sadhu Sundar Singh, um homem que para aquela criança ficou semelhante às características de Jesus. Vocês já viram o livro e já talvez assistiram o filme em Seus Passos, O que Faria Jesus? Gente, o que Paulo está dizendo, e é interessante que Paulo vai usar aqui de uma força na linguagem dele, que ele vai dizer como prisioneiro do Senhor, dizendo: gente, estou preso por causa desse negócio. Sou prisioneiro de Cristo, que Roma não tem a pretensão de achar que pode me prender. E aí ele diz assim: eu insisto, eu rogo, ou seja, pelo amor de Deus, gente, que vocês procurem viver de maneira digna do que vocês foram chamados. E é interessante porque Paulo vai trazer, e começa no capítulo 4, vai pelo capítulo 5, capítulo 6 do livro de Efésios. Paulo vai trazer instruções práticas, como que o cristão deve viver. E o cristão tem que viver nessa busca de ser parecido com o seu Senhor. O cristão tem que viver nesse intenso desejo de ser como Jesus, de ter as características de Jesus, de ser parecido com Jesus. É interessante, eu tive a oportunidade de, em uma ocasião, ficar uns dias com o Dr. Russell Shedd. Ele já tinha seus 86 anos na época, e eu fui incumbido de cuidar dele uns dias durante um evento, um estudo que nós estávamos participando. É ruim, né? Ter que cuidar do Dr. Russell Shedd, né? Dr. Russell Shedd, gente, foi um tempo bem precioso. Eu me lembro que quando ficava sozinho com ele, eu fazia as perguntas da minha vida, né? Eu era piazão. Eu falei: doutor, se o senhor tivesse um único conselho para dar a um jovem pastor, que conselho o senhor daria? E eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim: irmão, pregue a palavra. Eu passei dias da minha vida dizendo: pregue a palavra. Aquilo queimava aquilo assim, se viesse de qualquer outro, não sei se faria tanto sentido. Do Dr. Russell Shedd tinha um peso muito, muito grande. Daí no segundo dia eu falei assim: doutor,
e se o senhor tivesse a oportunidade de dar 2 conselhos, não só um, qual seria o segundo? Ele falou: vida devocional, oração. Tá? E o terceiro, que a Daí mais gosta, ele disse assim, na terceira pergunta, eu falei assim: doutor, desculpa se eu estou sendo inconveniente, mas se eu puder perguntar se o senhor teria um terceiro conselho, ele diz: viva bem com a esposa. Isso é um segredo importante para um homem de Deus. Viva bem com a esposa. A Daí ele disse: ele é fera, adianta, ele é um homem de Deus. Mas eu quero usar o exemplo do Dr. Russell Shedd, pegando o que a filha dele disse. A filha do Dr. Russell Shedd: eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque eu, como filha dele, nunca vi esse homem pecando. Eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele peca. E eu creio na Bíblia. Mas eu nunca vi esse homem pecando. Quando ele morreu, a esposa dele mandou uma mensagem aos grupos da convenção e para os pastores: irmãos, todo o dinheiro que talvez vocês queiram mandar flores, envie para a junta, para missões, porque as flores para nós não faz sentido nenhum. Pessoas diferenciadas. Meus irmãos, qual que é o problema? Nós estamos nos igualando e nos comparando com o que há de pior no mundo. E quando nós nos comparamos com o que há de pior no mundo, a gente tem a pretensão de achar que está bom. Porque na verdade a gente é até bonzinho, né? Perto da farofa lá do não sei quem, do YouTube, perto do não sei o que lá, perto do... Gente, olha que santo que a gente é. O pessoal está lá pulando carnaval, nós estamos aqui num retiro consagrado a Deus. Nós começamos a ter essa pretensão de achar que está bom. Mas a Bíblia está dizendo, e o que Paulo está dizendo é que vocês não vivam se comparando ao mundo, porque o mundo vai de mal a pior. O mundo está estragado. O mundo está bichado. Agora vem aqui o linguajar do interior, tá lá do sul. O mundo está terrível. Não tem chance mais para o mundo é de mal a pior mesmo, é ladeira abaixo, e nos últimos dias o negócio está acelerando, a internet está proporcionando com que o pecado e o mal e a desgraça seja um negócio desenfreado. Gente, o que nós estamos vivendo é um negócio absurdo demais. E nós começamos a nos comparando com o mundo, achar que está bom, mas nós devíamos nos comparar com os puritanos, nos comparar com os grandes homens e mulheres de Deus, nos comparar com Jesus e trazer viver a vida de maneira digna da vocação, digna do chamado, digna do Evangelho, digna de Jesus, para sermos parecidos com Jesus, para andarmos em santidade, para andarmos em pureza, para andarmos, parecidos com Jesus. E eu vou andar no texto para nós não chegarmos à noite e ter que ler o versículo 1. Então eu vou trazer para vocês como Paulo diz que nós devemos fazer para sermos parecidos com Jesus. E a primeira coisa que ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. Mas eu vou usar humilde e vamos começar pelo humildes. A primeira coisa para você ser parecido com Jesus é você descer das tamancas. Eu tenho um amigo japonês, um casal, e a Mi e o seu Misao, eles são meus amigos, e eles foram num jantar comigo. Eu trabalho numa escola, e a escola estava completando 25 anos na ocasião, teve um jantar especial, e eles sentaram na mesma mesa que eu. E são meus amigos, e chegou um momento do jantar que o seu Misao olhou para mim e ele disse assim: Jonathan, não suba nas tamancas. E aí a esposa dele, gente, pessoas polidas, pessoas de uma educação maravilhosa. E aí a esposa dele olhou para ele e falou assim: Misao, você está falando isso para o Jonathan? Como você está falando isso para o Jonathan, Misao? Ele disse: estou falando para ele não subir nas tamancas. Não estou dizendo que ele subiu nas tamancas. Estou dizendo para ele não subir. E aí a gente bateu um papo sobre humildade. E ele falou: Jonathan, você tem tido uma ascensão na cidade, Deus tem te abençoado, você tem sido conhecido na cidade. Gente, é maravilhoso ser um pastor no interior, é uma coisa extraordinária. Uma cidade pequena é uma coisa incrível, assim. Deus tem nos dado muita graça.
E ele falou: o meu conselho para você é: não fique soberbo, não perca a característica de ser humilde. Então, gente, não suba nas tamancas, não começa a ter uma visão elevada de si mesmo. Não comece a achar que você é mais do que o que você é. Você não é nada diante daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas Deus te dá o privilégio de, através da graça dele, pelo poder dele, de te levar a fazer alguma coisa. Mas assim, nós respiramos porque Deus está nos permitindo isso. A qualquer momento toda a nossa estrutura cai por água abaixo. Nós não temos poder, nós não temos força, nós somos dependentes da graça de Deus para qualquer coisa que façamos. Só que nós vamos ao longo da vida achando e nos tornando arrogantes por isso, e nós começamos a nos tornar assim soberbos. Então a primeira coisa que Paulo diz: meus irmãos, pelo amor de Deus, sou prisioneiro do Senhor. Eu venho aqui falar, por favor, vamos viver igual crente, vamos viver de maneira séria, vamos viver de maneira digna, vamos ser parecidos com Jesus. E a primeira característica é humildade. Humildade. Eu gosto de um cantor chamado Salomão do Reggae, né? Vocês gostam? E ele tem uma música que eu gosto muito, que é Não Chegue por Cima. Não chegue por cima, né? Eu confesso que eu entendo só 50% da música, porque eu não estou dentro da cultura dele para entender. Teria que fazer um estudo bem aprofundado para entender a música. Mas a ideia por exemplo, uma das coisas que a música diz: um tamanduá nunca deixaria uma formiga chegar nas alturas. Tá? Um tamanduá nunca deixaria a formiga chegar nas alturas. E depois ele vai dizer assim, né? Se você quiser chegar, não venha por cima, venha por baixo. E aí ele vai dizer sobre Jesus, né? Ele vai dizer assim: olha, era presépio e não era presepada, se fez menor que eu, né? Veio na manjedoura e não disse que manjava. E depois ele vai dizer assim: se ele, sendo rei, soube chegar por baixo, por que eu quero às vezes chegar por cima? E aí ele diz assim, só que essa postura de Jesus, olha o que o Salomão do Reggae diz, eu adoro essa música. Ele diz assim: mas agora onde ele está, a destra do Pai poderoso. Então Jesus chegou por baixo, ele veio humilde, ele veio na manjedoura, ele veio simples, e Deus o levantou, e Deus o exaltou, e agora ele está à direita do Pai. Então eu gosto muito dessa música, porque essa música vai trazer essa essência. Por que muitas vezes nós queremos ser mais do que os outros? Porque muitas vezes nós queremos estar acima do que nós somos. Vocês sabem que do latim a palavra humildade, ela vem da palavra humus. Humus, terra. Humildade, meus irmãos, é tirar o tamanco. Eu ando de All-Star. All-Star é quase pé na terra, né? Mas o All-Star ele é rente ao chão. Eu sou do tempo que a Converse ainda não tinha sido comprada pela Nike, e se você usava um All-Star e pisasse numa moeda, sabia se era cara ou coroa. Agora a Nike deixou o All-Star mais confortável. Mas, meus irmãos, a ideia é tirar o calçado. A ideia da palavra humildade, humus, é tirar o calçado, pôr o pé no chão, na terra. Não é pisar o pedestal, não é pisar o palco, não é pisar no salto, é pisar na terra. E ser o que você é, e ser contente em Deus pelo que você tem, e viver o que Deus está te permitindo viver com gratidão, e ao mesmo tempo com sabedoria para administrar e saber. E aí o cristão tem um segredo para viver isso, porque o mundo não tem como viver em humildade. Por que o mundo não tem como viver em humildade? Porque o mundo recebe o louvor, o mundo recebe o elogio, o mundo recebe quando é ovacionado, quando é elogiado, quando é exaltado. Mas o cristão tem o segredo, nós temos a fórmula. E a fórmula é: a Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória, todo elogio, todo louvor, e tudo que eu receber nessa terra, que eu possa devolver a Jesus. Possa devolver a Jesus. Se vocês fizerem um momento aqui de louvor, nós poderíamos ficar a manhã inteira cantando, nós poderíamos ficar a tarde inteira cantando. Tem um pessoal lá na Universidade de Asdor, que estão lá há alguns dias lá cantando e orando e cantando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: poderia ser infinito para nós, assim como vai ser na eternidade. Por quê?
Porque todas as vezes que nós chegamos diante do Rei dos Reis, do Rei da Glória, não nos resta nada, a não ser nós dizendo: Jesus, recebe tudo que eu tenho aqui, a minha gratidão, tudo que eu fiz direitinho, que foi o Senhor que me capacitou, o Senhor me deu condições, o Senhor me deu força, o Senhor me deu fôlego de vida, o Senhor me deu as oportunidades, o Senhor cuidou de mim. Senhor, recebe tudo isso. E o louvor é uma forma de devolver isso ao Senhor. E Davi vai dizer de uma forma poética e incrível: das tuas próprias mãos nós te devolvemos, que na verdade o que nós estamos dando para ti, na verdade foi o Senhor que deu para nós. Então, humildade é quando eu consigo pôr o meu coração em equilíbrio, no sentido de: é isso aqui que eu sou carente e dependente de Deus. Eu tem um livro de C.S. Lewis, Os Três Amores, e é tão legal que ele vai dizer que algumas pessoas chegam para Deus e diante dos outros e dizem assim: algumas pessoas ficam só pedindo coisa para Deus, mas eu não, eu quero só agradecer. Ele diz, o C.S. Lewis: quem pode só agradecer e não pedir nada? Nós somos eternos pedintes, nós precisamos pedir, porque nós não temos como fazer nada sem pedir para Deus. E é interessante, ele trouxe uma visão equilibrada, que mesmo sendo gratos, nós continuamos sendo pedintes, porque a gente tem necessidades que só Deus pode suprir, e nós não vamos conseguir viver sem pedir isso para Deus. Então, meus irmãos, humildade, sermos parecidos com Cristo, eu vou trazer algumas características práticas. Estão preparados? Eu vou acionar o modus laço agora. Vamos lá. Gente, laço na minha cidade lá é quando o negócio vai ficar um pouco estreito, tá? Vocês sabem que vocês podem usar essa palavra aqui. Lá na minha igreja, às vezes eles dizem assim: tá estreito. É por causa de uma historinha de um amigo meu que estava pregando numa igreja Assembleia de Deus, e os assembleianos ficam falando no meio da pregação, eles falam mais do que a gente, né? E diz que tinha um irmão na galeria, porque a Assembleia de Deus, mesmo que ela seja bem pequena, eles sempre fazem uma galeria, eles gostam de galeria. E aí tinha um irmãozinho na galeria, e no meio da pregação do pastor Wagner Vaillant, ele dizia assim: tá estreito. Aí o pastor Wagner falou: que esquisito, né? Nunca ouviu um aleluia, glória a Deus, amém. E a gente sabe o que é, né? Aí lá no meio da pregação: tá estreito. Aí no final da pregação, uma hora o irmãozinho gritou da galeria: tá estreito, mas tá bom, Senhor. Então, eu acho que agora vai ficar um pouquinho estreito, porque eu quero trazer algumas características práticas para você testar aí na sua vida, para saber se você é humilde. Preparados? Características práticas para saber se você é humilde. Você consegue ficar em silêncio quando é injustiçado? Tá estreito. Tá estreito, mas tá bom, Senhor. Eu sabia. Meus irmãos, rogo-vos que vocês vivam de maneira digna, parecidas com Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus no meio dos discípulos e Pedro o tempo todo junto lá com os seus amigos, lá os discípulos de Jesus, dizendo: mestre, não faça assim, Jesus do céu, você está matando a gente de vergonha, a mulher está clamando e o Senhor está ignorando ela. Eu imagino Jesus falando com os seus botões, como dizia minha avó, que ela falava dos botões. Eu imagino Jesus pensando assim: Pai, eu tenho mesmo que viver aqui e aguentar esse negócio aqui que eu estou aguentando? Eu imagino a resposta do pai, né? Não vou afastar esse cara, você vai ficar aí, você vai ficar aí. Gente, Jesus tinha que aguentar os discípulos, Jesus tinha que aguentar toda aquela tropa dos saduceus, fariseus, os escribas, tudo aquilo Jesus tinha que aguentar. E aí você vai ver Jesus diante de Pilatos. E agora eu quero trazer um princípio para vocês. É no momento que nós somos esmagados, apertados, pressionados, que sai o que está dentro, tá? É por isso que quando você dá uma martelada no dedo, alguns falam palavrão. O palavrão já estava dentro, quando levou a martelada só saiu. E é por isso que alguns falam mais palavrão que o normal, porque está mais cheio isso aí, tá? Meus irmãos, todas as vezes na vida que nós somos apertados, pressionados, sai o que está dentro. Se apertar um tubinho de pasta de dente, se apertar, vai ser o que? Pasta de dente.
protetor solar vai ser protetor solar. O que sai do crente quando ele é apertado? O que sai de você quando você é apertado? Quando pisam no seu pé, quando pisam no seu carro. E aí você vai ver Jesus diante de Pilatos. Ele já estava apanhando, ele já estava sendo cuspido, ele já estava sendo zombado, ele já viu que o pessoal estava organizando para soltar Barrabás, o pessoal estava armando contra ele, e Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos começa a falar com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não responde nada, e Pilatos começa a ter o seu ego ferido. Pilatos começa a ter o ego ferido a ponto de Pilatos dizer assim: ei, você não está percebendo que eu sou o cara que tem poder para te soltar, ou poder para te mandar ser crucificado? Você não está entendendo quem que eu sou e você não me responde, cara. Aí Jesus responde, diz assim: meu amigo, você só tem o poder que o Pai deu para você. Você está achando que é você que tem poder sobre mim? Você está enganado. Foi o momento que Jesus abriu a boca. No mais, ele não abria a boca, não respondia, era humilhado e ficava em silêncio. Quando ele está na cruz, sendo esmagado, o que ele vai dizer? Pai, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que eles estão fazendo, esse pessoal aqui está equivocado. Agora deixa eu te dizer, quando alguém fere você consegue se pôr na balança e procurar de alguma forma alcançar um pouco das características de Jesus, de ter a capacidade de dizer: Deus, essa pessoa está falando contra mim, essa pessoa está me humilhando, essa pessoa está me roubando, essa pessoa está me traindo, essa pessoa, Deus, ela está equivocada, e eu peço agora que o Senhor venha perdoar e que o Senhor não venha levar em consideração isso que ela está fazendo contra mim. Estão entendendo? Ser como Jesus, ser digno da vocação. E eu vou dizer para vocês o porquê que é possível, porque aqui existe um erro teológico e eu quero que vocês acompanhem comigo. O erro teológico é: somos todos pecadores, ninguém vai conseguir viver uma vida santa, não adianta tentar, porque nós estamos longe de sermos parecidos com Jesus. Posso dizer uma coisa para vocês, meus irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo, que cada crente é selado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que existe o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é algo gerado em nós pelo Espírito. Ou seja, eu vou dizer uma coisa que pode assustar vocês ou não, mas pelo menos eu tenho certeza que vai trazer um confronto para alguns. É possível viver uma vida digna da vocação pelo poder do Espírito atuando em nós. É possível vencer as tentações pelo poder do Espírito Santo atuando em nós. É possível viver parecidos com Jesus. É possível viver em quebrantamento e humildade, porque nós temos o Espírito Santo agindo dentro de nós, gerando o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito vai ser o quê? Uma das características geradas em nós pelo Espírito é a humildade, é sermos quebrantados, é sermos humildes. É essa característica que nós vamos precisar ter. Descer do tamanho, descer do pedestal. E a primeira pergunta é: você consegue ficar calado diante de uma injustiça? Daí você vai dizer: mas John, até é algo injusto e tal. Meus irmãos, não estou falando para você ser bobo. Existem situações que você precisa se impor, existem situações que você precisa conversar, existem situações que você tem que dar um basta. Sim, não é ser bobo, mas é saber o momento e saber a hora. E aí eu posso contar um segredo para vocês, e esse segredo eu posso falar com uma certa certeza, porque eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Existe um princípio. Muitas vezes, quando você decide estender a mão para resolver um negócio na sua força, Deus cruza os braços. Porque Deus diz: ele está indo, ele está fazendo, ele está resolvendo, ele acha que ele pode, então eu cruzo os braços. Mas existe um princípio que é: quando eu entendo que Deus pode fazer algo por mim, e eu cruzo os braços, e isso significa entregar a Deus em oração. Quando você cruza os braços, Deus estende a mão. Então, não é em toda e qualquer situação
Mas com sabedoria e em oração vai ter momentos que você vai dizer: Deus, o que eu vou fazer? É uma injustiça, é terrível. E agora? Como que eu vou me vingar? Como que eu vou provar? Como que eu vou justificar? E vai ter momentos que vai ser claro da parte de Deus: se cale. Se cale. Deixa a coisa acontecer. E aí você vai ver nos reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver quando em alguns momentos Deus dizia: não ataque. No outro dia eles iam lá, o exército tinha se matado entre eles. Existem coisas na sua vida que você acha que você tem que fazer, que você tem que resolver, que você tem que ir, que você tem que falar, que você tem que isso, que você tem que... sabe? Mas às vezes basta você confiar no Senhor e dizer: Senhor, eu não posso aqui defender a minha justiça, agir em justiça própria, mas Senhor, faz a sua vontade, faz a sua vontade. Tem um princípio que nós aprendemos, é muito lindo, porque ele nos ajuda a orar em bondade. Esse princípio é o seguinte, meus irmãos, o princípio é o seguinte: quando você for orar por alguém que está te fazendo mal, nós aprendemos isso mudou a nossa forma de orar. Nós oramos por essa pessoa da seguinte maneira: Deus, nós liberamos essa pessoa para que o Senhor cumpra o teu propósito e os teus planos na vida dessa pessoa. Ela está me ferindo, ela está me fazendo mal, mas nós entregamos essa pessoa para que o Senhor cumpra. Porque, meus irmãos, quando Deus tem um propósito para uma pessoa, Ele trata com a pessoa. Eu não preciso pedir que Deus faça justiça, eu não preciso pedir que Deus faça, eu não preciso, eu preciso apenas confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então eu estou falando nessa manhã para um auditório de pessoas que correm sangue aí nas veias, e esse sangue que corre aí nas suas veias sofre com pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: gente, nossa dificuldade de sermos semelhantes a Jesus é porque nós convivemos com gente o tempo todo. E com gente o tempo todo é difícil. Nossas crises e nossas lutas são com pessoas. Nossos desafios são com pessoas. E é difícil ser humilde a ponto de saber se calar diante de injustiça. E aí eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês: não é se calar diante da injustiça contra os outros, porque em alguns momentos Deus quer levantar você para ser uma voz de justiça na nossa sociedade. Mas é você saber se calar diante das coisas que estão fazendo contra você. É você saber se colocar numa posição de servo. E a Bíblia vai dizer que você precisa tratar os seus irmãos como superiores a você. Humildade é pôr Cristo em primeiro lugar, o seu irmão em segundo e você em terceiro. Gravaram? Humildade é pôr Cristo em primeiro lugar, o seu irmão em segundo lugar e você em terceiro. Mas nós vivemos na época do hedonismo, do eu primeiro. Nós vivemos na época do meu prazer a todo custo, o que eu quero a todo custo, o que eu desejo a todo custo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando nós cremos em Jesus, o meu eu é crucificado com Cristo. Eu morri para o meu eu, e agora eu não vivo mais as minhas paixões, eu não vivo mais as minhas tendências, eu não vivo mais aquilo que eu desde pequenininho tenho a tendência a ser. Eu não vivo mais tudo isso, porque desde pequenininho, biblicamente falando, todos nós temos a tendência ao pecado. Eu não vivo mais isso. Eu estou dizendo isso no sentido de que nós, cristãos, precisamos começar a colocar Cristo em primeiro lugar. Não é mais a minha vontade, mas é qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade de Deus para mim? E aqui mais uma vez vai cair no que eu falei ontem. Eu acho que eu não vou conseguir fugir disso nesses dias. O quanto você tem vivido uma vida de oração. Quanto você tem orado. Porque humildade é impossível sem oração. Porque oração é um ambiente para você entregar as suas angústias, suas raivas, suas indignações, as suas justiças. Oração é um lugar para você se desarmar diante de Deus.
Oração é um lugar para você pôr diante de Deus tudo aquilo que tem pesado para você. Oração é um lugar onde você vai se quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, eu não tenho controle para defender a minha reputação, eu não tenho controle para defender a minha moral, eu não tenho controle para defender aquilo que é justo ou injusto comigo. As pessoas estão me ferindo. As pessoas estão me ferindo. E como que eu vou lidar com isso? Segunda pergunta para saber se você é humilde: como você lida com a ingratidão? Como que você fica diante da ingratidão? Vou usar uma história do Davi para trazer um exemplo. Um dia o Davi estava muito rebelde e brigando, discutindo, e isso e aquilo, gritando e tal, quando de repente eu fiz um discurso de pai raiz. Eu não acredito, Davi. Você está gritando com seu pai, você está levantando a voz com seu pai todos os dias, Davi. Seu pai acorda cedo, acorda você para ir para a escola, seu pai prepara o seu café, eu comprei o videogame que você joga, eu faço esforço para levar você aonde você quer, toda a minha vida, todo o meu trabalho, eu me empenho para fazer as coisas por você, Davi. E o Davi, com seus 11 anos, 10 anos, 11 anos, ele disse assim: nunca te pedi nada. Ele é malo igual o pai dele, porque eu sou assim também para Deus. Muitas vezes sou igualzinho o Davi. Vou dizer para vocês, gente, quando o Davi respondeu isso, eu comecei a tentar ressignificar uma situação que eu estava vivendo na minha vida, onde algumas pessoas que eu ajudei, que eu servi, que eu me sacrifiquei por elas, viraram as costas totalmente para mim, e eu estava arrasado, minha vida estava uma lástima. Quando aconteceu essa situação com o Davi, eu refleti uma coisa: será que realmente a gente faz as coisas para Deus? Ou será que nós fazemos as coisas com expectativas nas pessoas, nos homens, ou no que os outros vão nos corresponder, nos devolver? E a Bíblia vai dizer o seguinte: até os pagãos emprestam esperando a devolução, mas vocês não. Quando vocês emprestarem a alguém, que vocês emprestem sem esperar que elas lhe devolvam. E aí, meus irmãos, eu comecei a refletir nisso. Eu não faço as coisas para o Davi para que ele me corresponda na vida. Eu tenho que entender que eu sou um cristão. Primeiro, que eu sou responsável pelo Davi, da comida, da roupa, essas coisas é meu dever, né, como pai, né? E a gente tem que sair do romantismo. Eu faço isso por amor. Não é só amor, responsabilidade. Sou homem, né, gente? Sou homem, você é uma pessoa, seja homem, seja mulher, você tem responsabilidades, né? Segundo, quando eu faço as coisas para a glória de Deus, eu paro de ter expectativa nas pessoas. E aqui talvez seja o nível mais complexo para nós entendermos como lidar com alguém que virou as costas para você, alguém que você ajudou, alguém que você criou, alguém que você cuidou, alguém que você abriu mão de fazer as coisas para você para fazer pelo outro. Lucas capítulo 15, Jesus vai contar a história de um pai que se dedicou, que tinha uma fazenda, que tinha 2 filhos, e que um filho resolveu pegar a sua herança antecipadamente, que é o quê? É praticamente desejar a morte do pai, ou declarar a morte do pai antecipadamente. Pegou a herança e foi embora. E Jesus vai contar essa história para falar a postura que o pai teve quando esse filho volta. E aí a minha pergunta para vocês: qual é a sua forma, a sua maneira de lidar com a ingratidão? Como que você lida com gratidão? Quando as pessoas ferem você, traem você, te apunhalam pelas costas, quando elas abandonam você, ou quando elas ignoram todo o esforço que você fez por elas. Na igreja tem muito disso. Tem alguns pastores aqui, quem é pastor aqui, meus companheiros sabem como que é. Quando a pessoa está mal, arrebentada, o pastor é tudo na vida dela. Mas basta ela fazer uma bobagem,
ela até não quer te encontrar no corredor da igreja, isso quando ela vai na igreja. Quando ela não vai na igreja e ela está na rua, ela não quer nem olhar para você. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, isso é muito comum com os filhos. Eu sei que tem pessoas aqui que os filhos já são grandes. E aí eu aposto que muita gente está vivendo esse negócio. Dos filhos irem viver a vida e terem a impressão de que eles vieram prontos, de que eles não precisaram de ninguém, que foi tudo do céu apenas e que Deus não usou a sua vida para cuidar deles. E aí dói o coração. Às vezes quando o filho cresce, ele vai soltar palavras contra os pais, que são palavras de ofensa e palavras de murmuração. Mas enfim, eu quero que você reflita sobre a pergunta: como você lida com a ingratidão? É a segunda pergunta para medir o seu nível de humildade. Nossa, gente, estava cheio de gente humilde aqui, agora já está caindo para só tem uns 30% que ainda se considera humilde, depois de duas perguntas. Porque nós começamos a ficar desarmados, né? Vou falar eu agora, o pregador. Não sei ficar quieto diante da injustiça. Dá um negócio aqui dentro, uma raiva, uma angústia, uma coisa, um negócio, uma vontade de justificar, de falar, de argumentar. E as piores bobagens que eu já fiz na minha vida foi quando eu estava me sentindo injustiçado. Eu me sentindo injustiçado, eu fico desequilibrado. Então é para mim que Paulo está dizendo, vamos lá, eu vou trazer uma linguagem mais próxima à nossa realidade. Paulo está dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui preso e estou precisando dizer isso aqui para vocês. Vamos viver parecido com Jesus. E a primeira coisa, a gente sai dessa postura arrogante, orgulhosa, cheia de expectativas, e passa a viver uma postura mais humilde, passa a viver uma postura, eu vou trazer o conceito do grego da palavra humildade. Vamos lá? Vamos estudar, gente. Hoje é domingo de manhã, é dia de EBD, vamos estudar. Gente, a palavra humildade do grego quer dizer aqui assim, ter uma opinião humilde de si mesmo, tá? Ter uma opinião humilde de si mesmo, senso profundo de insignificância, principalmente entre parentes, moral, modéstia, humildade, submissão. Isso é o que o dicionário do grego está trazendo para nós da palavra humildade. Gente, é eu descer e talvez fazer a seguinte pergunta diante de uma situação de ingratidão. A pergunta diante da situação de ingratidão é: será que eu realmente fui tudo que eu pensei que eu fui para essa pessoa? Quais foram os erros que eu cometi com essa pessoa? Aonde eu falhei? Ou a pergunta mais importante, quando estava fazendo isso, estava fazendo para Deus ou estava fazendo para os homens? O Sermão da Montanha vai nos ajudar com isso, e Jesus vai dizer o seguinte: se você fez para os homens, já recebeu sua plena recompensa. Mas se você fez para Deus, o teu Pai que te vê em secreto o recompensará. Amém? Então, a palavra, meus irmãos, é humildade, tá? Humildade. E eu queria falar sobre doçura, longanimidade, mas eu vou ter que deixar para continuar à noite, porque nós vamos ter grupos de reflexões e eles precisam ser antes do almoço. Se você puder pegar o seu caderno de anotações ou o seu celular, principalmente ali os líderes de cada grupo, dividido por cores, anotem as seguintes perguntas: você sabe se calar diante de uma injustiça como você? Podem anotar isso, é para o grupo de reflexão. Segunda pergunta. Vocês podem anotar aí. Notaram bem a primeira? Você sabe se calar diante de uma situação de injustiça com você? E a segunda pergunta: como você reage à ingratidão? Eu queria que você ficasse em pé por um momento. Se o menino do piano puder me ajudar, hoje pode ser só o menino do piano, porque a gente vai só orar e daí vamos dar para os pequenos grupos.
queria convidar você a fechar os seus olhos. Se você puder fechar os seus olhos. Você está aqui nesse retiro, você é bom, você não vai em carnaval, você é fera, você é tão importante, você é tão... Nossa, é tão santo. Tudo isso é só nossas justificativas. Comparados ao mundo, nós estamos até mais ou menos, mas se passarmos a nos comparar com Cristo, nós começamos a descer das tabucas. Eu quero lembrar você de uma cena do céu. Apocalipse capítulo 4. Vi uma porta aberta e uma voz que disse: suba para cá. Fui tomado pelo Espírito, disse João, e me vi na sala do trono. Na sala tinha um trono e alguém com a semelhança ao brilho mais incrível das pedras preciosas da terra. Ao redor do trono tinham 4 seres viventes, dizendo: Santo, 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 e eles voavam ao redor do trono, um semelhante a um novilho, outro semelhante a uma águia, outro semelhante a um leão, outro semelhante a um homem. Eles tinham olhos por todo o corpo, eles tinham as asas, eles voavam. E vi 24 tronos, próximos ao trono, ao grande trono. E nesses 24 tronos tinham 24 anciãos. E esses 24 anciãos, cada um tinha em sua cabeça uma coroa. Escutem, meus irmãos, como é a cena do céu. Ao som dos 4 seres viventes, os 24 anciãos se lançavam ao chão. Eles tiravam suas coroas e lançavam diante do trono. Está entendendo, meu irmão? Diante da presença de Deus só nos resta uma coisa: nos despirmos da nossa coroa de glória, nos despirmos dos nossos orgulhos, nos despirmos das nossas arrogâncias, das nossas pretensões. Só estou falando aqui porque minha voz está saindo, mas eu sei que só está saindo a minha voz por causa de um Deus poderoso. Esse menino está tocando o piano, seus dedos só podem fazer os acordes porque ele tem um Deus poderoso que o permite fazer. Você está em pé porque tem um Deus poderoso que te permite. Você respira porque tem um Deus poderoso que te permite. Então só nos resta uma coisa nessa manhã: dizer: Senhor, nós queremos descer das tamancas. Senhor, nós não queremos mudar de nome, nós queremos mudar de atitude, nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos ser parecidos com o Cordeiro, nós queremos ter atitudes de amor, nós queremos ter atitudes de mansidão, nós queremos suportar os nossos irmãos, carregar os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, e nós queremos fazer isso sem expectativa de retorno. Nós queremos fazer isso sem esperar algo em troca. Nós queremos fazer as coisas para a glória de Deus. Eu quero fazer uma oração por algumas pessoas aqui que estão sofrendo com a ingratidão de pessoas que você ajudou. Estão sofrendo com pessoas que viraram as costas para você, que se acham hoje autossuficientes, mas só você sabe o quanto você ralou. E hoje é o dia de cair tudo por terra. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero pegar aqui tudo que eu fiz, que eu tenho carregado diariamente, e eu quero devolver a Jesus. Eu quero pegar essa coroa do que eu fiz aqui na terra para os meus filhos, do que eu fiz para o meu cônjuge, do que eu fiz pelos irmãos da igreja, do que eu fiz por determinadas pessoas, e eu quero entregar a Jesus. E você vai sair daqui com uma leveza extraordinária de Jesus. Você vai sair daqui sem esse peso, sem essa amargura, sem essa raiva, sem essa indignação, sem essa angústia. Você vai sair daqui e você vai dizer: eu entreguei tudo que eu fiz a Jesus, então essas pessoas não me devem mais nada. Elas não me devem mais nada.
os seus olhos. Desculpa fazer vocês fecharem aí, mas é que eu quero contar uma história para vocês. Tinham 2 amigos e um deles foi preso. Foi preso por uma ocasião e ele acabou ficando 10 dias preso. E esse amigo dele era tão amigo, mas tão amigo, que todos os dias que ele estava na prisão, era uma cidade pequena, esse amigo tinha uma forma de ter acesso, e esse amigo levava uma pequena marmita, levava uma comida boa para o amigo dele que estava preso. Todos os dias, dos 10 dias que ele ficou preso, o amigo levava uma marmita para ele. Acabando os 10 dias, eles conseguiram organizar as situações lá, a questão, e ele saiu da prisão. E quando ele saiu da prisão, foi muito legal, tal. Uns dias depois que ele saiu da prisão, o amigo que levava a comida chamou ele e disse assim: meu amigo, eu vou me mudar de apartamento, você pode me dar uma mão para me ajudar na minha mudança? E aí esse amigo que antes estava preso disse assim: viu, não vou poder, é aniversário da minha sogra e eu vou na festinha, não vou poder ir lá te ajudar na mudança. E esse rapaz que levou a comida para eles 10 dias pensou assim: é muita sacanagem. Quando ele estava preso, eu ia lá todo dia. E ele contando essa história, eu ia lá todo dia levar uma marmita para ele. Agora quando eu preciso dele, ele não está à disposição para me ajudar. E aí o Márcio Schultz, que é a pessoa que contou essa história para mim, ele disse o seguinte para esse rapaz: disse assim, viu, quando você foi levar a marmita na prisão, você foi porque você quis? Ou você foi para receber alguma coisa em troca? Era um ato de amor ou era um ato de prestação de serviço? E aí ele disse: não, Márcio, eu fui porque eu amo meu amigo é importante para mim, foi um ato de amor, de generosidade, de bondade. Aí o Márcio Schultz disse para ele o seguinte: então, se não foi prestação de serviço, está pago. Agora, quando é prestação de serviço, a gente combina o preço antes. Minha pergunta para você: você está se sentindo tão injustiçado por algumas pessoas que não estão correspondendo à sua expectativa? Mas minha pergunta: você combinou com elas o preço antes? Você combinou que você ajudaria ela, você cuidaria dela, você abriria a mão de coisas para você, para fazer por ela? Você combinou que ela te devolveria isso no futuro? Você diz: não, pastor, não foi uma prestação de serviço, eu fiz por amor. Se foi por amor, está pago. Se foi por amor, está certo. Feche os teus olhos. Se for por amor, está resolvido. Se você cuidou dos seus filhos por amor e hoje não tem recebido a correspondência ou a expectativa que você tinha não tem sido atingida, eu quero te dizer: fique em paz, em nome de Jesus. Que hoje você possa, nessa manhã, entregar tudo que você fez a Deus e dizer: Deus, eu não quero carregar o mérito e eu não quero ter a expectativa de receber de volta, porque até os pagãos fazem isso, até os fariseus fazem isso. Mas eu sou de Jesus, eu não sou fariseu, eu não sou pagão. Eu estou procurando viver de maneira digna de Jesus. Então hoje eu quero te entregar tudo isso. Eu quero sair daqui leve e com a certeza de que ninguém me deve nada. Eu quero sair daqui com a certeza de que ninguém me deve nada. Porque diante de Jesus, tudo que eu fiz, eu quero reverter em glória, louvor, adoração e honra. Vamos orar? Você pode repetir comigo assim? Diga comigo, vamos orar juntos, porque isso é muito importante. Só se você concordar, mas você pode repetir, dizer assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu estou disposto a buscar uma vida semelhante à de Jesus, o meu Senhor. Por isso eu não quero mais carregar o sentimento de injustiça. Eu quero perdoar quem foi injusto comigo.
Diga bem forte assim comigo: Senhor Jesus, eu perdoo quem foi injusto comigo. Eu não quero mais carregar o peso da amargura por causa da ingratidão. Quem foi ingrato comigo, nessa manhã eu quero perdoar. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu libero e perdoo quem está sendo ingrato comigo. E tudo que eu fiz, eu quero hoje direcionar ao trono. E quero despejar, quero derramar diante do trono. Para Jesus, seja o mérito, seja o reconhecimento, seja os elogios de tudo que eu fiz. A Jesus toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Eu vou orar por você. Pai, obrigado por essa manhã. Eu creio que algo muito especial está acontecendo agora. Eu creio que no mundo espiritual, aqui nós estamos tão quietinhos, mas correntes estão sendo quebradas, famílias estão sendo restauradas. Ó Deus, quando nós liberamos o fardo da injustiça e o fardo da ingratidão, nós somos renovados no Espírito, porque a amargura nos impede de viver a graça. Então nesse momento nós oramos a Deus para que pessoas aqui sejam libertas, ó Deus, das ações astutas dos demônios. Nós oramos para que, ó Deus, Satanás tire a mão das vidas, das famílias, das casas, e que mude histórias. Nós declaramos, ó Deus, que até o final desse retiro a raiz de amargura vai sendo arrancada. Ó Deus, nós viemos até esse lugar para nos encontrarmos com Deus. Nós viemos até esse lugar para estarmos diante da cruz de Cristo, para estarmos diante do trono de Deus. E nessa manhã nós queremos dizer: Senhor, nós não queremos mais carregar o peso, o jugo da injustiça e da ingratidão. Nós queremos aprender a perdoar como Jesus. E nós queremos descer as tamancas. E nós queremos reconhecer que só conseguimos fazer o que fazemos por causa da graça. Se chegamos aonde chegamos por causa da graça. E queremos, a Deus, manifestar aqui o nosso culto racional, que é, ó Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, que é nos entregarmos a Deus e dizemos: Deus, obrigado pela nossa profissão, porque só fazemos o que fazemos porque o Senhor abriu as portas e essa profissão tem sustentado a nossa casa. Deus, nós queremos te agradecer pelos dons espirituais, nós queremos te agradecer pelos talentos naturais, nós queremos agradecer pelas experiências que tivemos, pelas oportunidades que tivemos, Deus. E se foram estas oportunidades que nós tivemos, foi porque o Senhor abriu essas portas. Nós não somos nada. É por isso que nessa manhã nós nos reunimos para dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és digno. E o Senhor merece todas as coisas. Todas as coisas. Se nós chegamos até aqui foi pela graça. Se nós estamos em pé é pela graça. Se nós somos crentes é pela graça. O Senhor abriu, ó Deus, as portas de uma igreja naquele bairro, naquele lugar. Era aquele pastor, era aquela banda, era aquela época. O Senhor preparou aquele estudo bíblico. O Senhor preparou o dia do batismo. Se somos crentes, não foi apenas esforço nosso, não foi pela nossa força, foi pela graça de Deus. Se nós temos família, foi Deus que nos deu. Se nós temos sustento, foi Deus que nos deu. Se nós temos alimento, foi Deus que nos deu. Se nós temos roupa para vestir, foi Deus que nos deu. Deus, nós não temos nada que não tenha vindo do seu trono. Aleluia!